Hoje a gente vai dar uma olhada numa mensagem da Joana de Ângeles, através do Divaldo. Para quem não conhece os dois, acho que, mas a Joana de Ângeles é a grande mentora do Divaldo. A gente sempre fala dela aqui, tem imagem dela em algum lugar, né, Luiz? Não sei se está lá dentro, né? E é uma imagem que foi psicografada, não uma imagem, uma mensagem que foi psicografada em 2000. Meu Deus, tem bastante coisa aqui para. Opa! 2006. E ela fala, acho que de uma forma bastante direta e simples, da transição que a gente está vivendo no planeta Terra. Mas mais do que fala, eu acho que ela coloca um pouco o peso na nossa responsabilidade, do que a gente deveria, pelo menos, encarar esse processo do ponto de vista pessoal. Eu trouxe algumas reflexões, mas é difícil hoje a gente não passar pela mensagem. Então, antes da gente ler a mensagem, eu vou pedir paciência para vocês, porque eu vou colocar ela na tela aqui para ler com vocês, porque eu acho que ela merece esse destaque. Eu vou passar por alguns pontos, porque eu acho que a hora que a gente for para a mensagem, eles vão ficar mais claros. Mas é para que a gente tente misturar um pouquinho já essas provocações, reflexões que eu vou procurar fazer com a própria mensagem, porque realmente ela é muito interessante. Mas eu vou procurar passar relativamente rápido, porque a mensagem por si só, eu acho que ela fala mais do que qualquer outra coisa. Um dos grupos, eu acho que daqui, eu não sei qual, eu coloquei a mensagem já em PDF, ela inteira, são quase 3 páginas, acho que 2 páginas e meia, alguma coisa assim, mas é algo que, desde que eu não conhecia essa mensagem, eu conhecia ela há 2 semanas ou 3 semanas, quando eu compartilhei um pouco aqui com o grupo, e eu não a conhecia, e ela foi muito impactante. E, para mim, ela foi impactante pela esse chamado que ela é, mais do que nunca. Poxa, agora ficou bom. Obrigado. Não, ficou bom porque agora eu estou vendo melhor a turma. Você não estava enquadrado. Entendi. Então, ela fala basicamente sobre a transição que esse planeta está vivendo de um mundo de provas e expiações, que eu não preciso nem dizer o que é, porque a gente vive isso todo dia, mas é um mundo que se move muito mais pela dor e pelo resgate do que qualquer outra coisa. É um mundo em que exerce um papel na nossa evolução de muita correção e de novo, de busca daquilo que a gente ainda não conseguiu aprender, mas muito calcado no que a gente vê, e o nome provas e expiações, ele já diz tudo, né? Então, é um mundo que a gente vem ouvindo desde a sua formação, eu estou falando de, né, anos, constituído para esse caminho de evolução, mas que tinha que passar para aqueles que já tiveram a chance de ler a Gênesis, que é uma das obras da codificação, ela fala muito isso, até da formação geográfica da Terra, de como se constituiu a crosta, para que ela pudesse, e a quantidade de trabalho que é colocada nisso, para que a evolução possa seguir, os diferentes habitantes possam viver aqui na sua evolução. E agora a gente está passando pelo mesmo processo, que ele nunca deixou de acontecer, né? Mas aqui, pela mensagem, vocês vão ver já, ele se acelera definitivamente. Então, nós estamos vivendo agora esse momento, talvez, e aí eu acho que a clareza com que Joana de Ângeles coloca isso é para mostrar que a transformação ela vai ser em todos os níveis, e já está sendo, né? E aí ele diz, olha, na estrutura física do planeta, como a gente viu de novo na Gênesis, que isso é muito bem detalhado, que é literalmente um planeta que sai ali de uma bola de fogo em que ainda ninguém conseguia pisar aqui para
né, passar por todas as eras que a gente já ouviu falar, e uma delas para que a gente tivesse talvez a crosta que a gente tem hoje, a atmosfera que a gente tem, para que nós pudéssemos vir, ele está passando pelo mesmo momento. Isso impulsionado por uma série de coisas, né? Entre elas a nossa falta de visão sobre a nossa responsabilidade nessa constituição física da Terra, que atrapalha muito, né? Que é muito mais esse crescimento todo desestruturado que a gente colocou nas cidades, em vários países, e toda essa discussão que a gente sabe que existe sobre a inconsciência que a gente tem sobre essa evolução. Então, o trabalho, principalmente da turma de lá, fica mais intenso para tentar corrigir isso e fazer com que ela se prepare para que venham seres mais sutis, com visões e comportamentos mais nobres do que a gente conhece hoje, porque a gente vai sair desse estado. Veja, é um processo lento, e a gente está vivendo isso de camarote, porque eles chamam de um mundo de regeneração, onde a dor ela começa a dar espaço para mais paz, mais amor, mais alegria, ou seja, um mundo que começa a entrar num caminho de evolução um pouco mais sólido, ainda engatinhando no processo evolutivo, mas deixando para trás já um caminho de muitas lágrimas para talvez um caminho de mais construção, de mais evolução tangível no processo todo dos mundos de evolução, né? Então, essas transformações, e vocês vão ver que a gente observa isso no dia a dia, e a mensagem já vai detalhar, ela passa por esses dois grandes movimentos, que é a mudança física que a gente vê, com uma era, parece que se transformando também junto com talvez uma depredação, né? Mas existe a transformação, definitivamente, com uma nova constituição moral, né? E aí é interessante porque todo mundo fala assim, mas é um mundo mais tecnológico, mais digital, mas isso tudo faz parte do mundo que começa a deixar a matéria mais sutil também. A carga, você imagina, um mundo que durante milhares de anos usou ainda o papel através do corte de madeira, né? Para um mundo em que isso vai deixar. Então, a gente começa a já ver os primeiros passos desse processo. Então, quando você olha, agora meu documento é digital, agora eu não preciso, né, todos os movimentos de sustentabilidade, isso não são apenas movimentos de papel, de tirar um pouco do peso da matéria desse mundo e levar ele para uma constituição mais sutil, tá? Então, nenhum desses grandes movimentos que tomam esse corpo que a gente vê no mundo, eles são simplesmente jogados de novo, eles fazem parte de algo muito maior. E o que a gente vê já da evolução das discussões que a gente tem, dos cuidados que a gente tem que ter hoje, como é que você se refere a ideologias, a raças, a escolhas de orientação sexual. Isso tudo você vê que a gente já traz uma série de questões muito mais respeitando a individualidade, respeitando a forma como cada um pensa e age, que muitos de nós ainda acham que esse negócio ficou uma confusão e tal, é porque está havendo um grande choque cultural também, né? Uma geração que vem de uma formação completamente diferente do que vem agora caminhando. Então, existe uma nova constituição moral também que faz parte disso. Então, não é dificilmente você consegue fazer um caminho desse sem mexer em tudo ao mesmo tempo. E a gente está sentindo essa turbulência. Então, quando a gente diz, puxa vida, está tudo confuso, tá assim. Porque você tem esses dois momentos, é como se existisse um faseamento do fim de um e o início de outro, mas se sobrepondo. Aí não tem jeito de não haver aquela confusão. É quando a água do rio se encontra com a água do mar, e naquele momento o que tem? Tem um bolo enorme de água suja com água limpa, que numa correnteza absurda, que carrega tudo que encontra pela frente. É mais ou menos isso que vem agora, né? Definitivamente. Existe já, talvez num plano que a mensagem da Joana de Ângeles já traz, de um fluxo enorme de espíritos que vêm e vão,
com diferentes características, né? Nessas obras todas da codificação, eles, em muitos momentos, e outras obras, como todas as obras de André Luiz, mostram quais são os trabalhos que têm que ser feitos no corpo humano para que ele possa integrar esses diferentes momentos e fases da evolução do nosso planeta. A mesma coisa está acontecendo agora. Para um mundo mais sutil, eu preciso de sentimentos mais sutis, de um corpo físico mais, de um cérebro mais sutil. Então, isso tudo está sendo trabalhado. Mas, ao mesmo tempo, e já vocês vão ver essa frase que na mensagem fica clara, a evolução ela é inevitável. Então, aqueles que não se adequaram, e ela fala muito claramente disso, literalmente eles estão sendo retirados desse orbe todo que a gente conhece e sendo levados para outros mundos, para que a evolução não pare. Então, a gente está vendo um fluxo enorme de espíritos sendo levados para mundos mais inferiores, que se adequam mais à sua constituição e evolução moral, e trazendo para esse mundo espíritos mais evoluídos, para que esse passo seja dado efetivamente. Não dá para ter um sem ter o outro. Então, a gente vê um fluxo grande agora do que se tem dos bilhões de espíritos que vivem na Terra e ao redor dela, que são muitos, está havendo efetivamente essa separação do joio e do trigo, que sempre foi comunicada, né? Jesus já dizia isso. E isso talvez agora entre numa fase mais visível para nós, tanto do movimento, como a gente viu recentemente na pandemia, são processos de aceleração. Porque o momento do passo evolutivo, ele tem que chegar e tem que ser dado. É como se o trem fosse partir, e para ele partir, eu preciso de pessoas preparadas para caminhar naquele trem. Quem não estiver preparado, vai também caminhar num outro trem, para que depois eles possam, e assim vai. Assim foi, a história do universo é essa, né? Então, ela destaca muito esse fluxo enorme, e ela diz sobre recambiamento de espíritos, que é isso, eu mudo daqui para lá e faço os ajustes para que essa mudança agora, que a gente vê que é uma mudança bastante significativa, ela aconteça sem prejuízo do tempo, né? E aí, óbvio, como eu já disse, esses choques morais que a gente vê hoje. E a moralidade, talvez, da minha geração, de outras aqui, ela está sendo completamente testada e revista, né? Eu vejo isso no meu ambiente de trabalho, na escola do meu filho, o choque enorme de culturas, de gerações, exatamente o que deve acontecer. Nós precisamos aprender uma forma diferente de ver o mundo. A gente precisa aprender uma forma diferente de tratar o outro. Nada que não tenha sido falado ao longo de todos esses últimos, talvez, 2 séculos, mas mais do que nunca agora, isso está na nossa cara, né? E aí sim, por isso a velocidade aumentada, né? E aí a gente sente, pelo menos, que o caos está em todas as partes. Você vai ver que na mensagem, em alguns momentos, ela diz, ele está nas grandes discussões de quem domina o mundo, quem é o líder econômico, quem é o líder militar, mas ele está também no trânsito, ele está na TV, nessas discussões de ideologias e visões de orientações sexuais e raças e culturas. Ele está em todos os lugares. Parece que, definitivamente... Aí você vai dizer, poxa, esse negócio sempre aconteceu, sempre. Talvez agora numa proporção maior. Não é à toa que a gente viveu recentemente uma parada gigantesca do planeta como um todo, né? Parou. Durante 2 anos, ele literalmente parou. Porque, no momento, e você observa isso, precisou literalmente parar para começar a dar uma velocidade diferente. Para que isso que a gente está... E aí, nesse processo, você já tem recambiamento de espíritos, você tem visões, e a gente falou isso várias vezes aqui durante a pandemia, visões da vulnerabilidade que nós temos e somos perante o movimento. Como é que a gente podia imaginar que no momento que nós estamos vivendo,
né, um vírus literalmente consegue parar o planeta inteiro. Cada canto desse planeta. Essa é a força que Deus vem e coloca, olha, gente, esse negócio não é brincadeira, não, a gente vai fazer o processo, né? E esse é um degrau para que a gente chegue lá. Mas o mais interessante é que nós vamos ver, apesar desse caos todo, que parece também que agora, e agora, né? Para onde eu corro, né? É uma mensagem de esperança do começo ao fim. Mas também, de novo, nós vamos ver já que ela chama a gente para que a gente possa se movimentar, para que a gente possa partir neste trem, né, que tá vindo. O choque evolutivo, como eu já disse, é esse. A gente está, sim, recebendo uma enxurrada de espíritos muito mais evoluídos, com uma visão completamente diferente, já plenamente embarcados no que é o dia a dia de um mundo de regeneração. Muitas vezes vocês vão encontrar, e aí tem uma série de expressões, de gerações das crianças, X, Y, Z, né? Mas tudo recai apenas sobre um aspecto, são moralmente mais evoluídos. Mas se fazer, pô, são melhores, eles são moralmente mais evoluídos. Porque passaram por esse processo para poder ajudar na evolução desse planeta. Então, nos chamando para fazer o mesmo, né? Definitivamente. Para quem lida com mais, hoje, com crianças, principalmente, talvez, de 14, 15 para baixo, já percebe isso mais fortemente, né? Os cuidados com alguns temas, cuidado no tratamento. Isso ainda é geral? Não é geral, mas já é um movimento muito mais... A gente tem notícias, por exemplo, que André Luiz, que foi um espírito que veio para cá, fez um trabalho relativamente nenhum, como encarnado, até ali os anos 30, 40, desencarnou e fez o trabalho que fez, né? Que ele já reencarnou depois de um bom tempo. Por quê? Porque faz exatamente parte desse fluxo que está vindo para... Tem algumas notícias, inclusive, que eu acho que ele já está por aí no interior de São Paulo, alguma coisa assim, nesse movimento, que é exatamente destes missionários que vêm num outro patamar, né? E aí, ela coloca fortemente, eu acho que ela começa a fazer o chamado individual, vocês vão ver já Oi, já. amor. O que você quer, Exatamente. filho? Acho que está aberto aí. Exatamente nesse movimento. Não tem um guichê para a gente chegar lá e falar assim, dá para esperar mais um tempo. O trem vai sair. Ele diz, olha, o progresso, ele, a despeito, mesmo que você se ache muito importante, É o fluxo arrebatador. isso, ele vai acontecer. E aí, eu acho que esse é o primeiro... Eu não lembro agora direito, eu li tantas vezes o texto que agora eu não lembro nem mais o que eu li, o que eu interpretei, porque realmente... Mas eu acho que essa é uma mensagem importante, por isso que eu deixei numa página apenas. Gente, aqui não é uma mensagem, pelo menos assim eu li, que a gente deveria ter a chance de ser exposto e achar simplesmente ilegal. Ela é um chamado. E eu sempre acho que quando ela é um chamado, se você conseguiu lê-la, você tem a obrigação de fazer algo. E você vai ver que a obrigação de fazer algo é o que ela coloca como esse trabalho individual. A gente é acostumado, aqueles que estão há mais tempo nessa jornada aqui, junto da doutrina, sabe que muitas vezes, quando você pega alguns temas do Evangelho, principalmente se tem mais gente, você fica louco para jogar a bomba daquele tema no colo de alguém, né? Você diz, olha, esse negócio com certeza foi para você. Aqui, falta de perdão, caridade, amor, isso aí, que eu estou bem. Agora, você não está bem. Em casa, então, isso é um show que a gente dá, né? É sempre a mensagem para o outro, talvez eu te falei esse negócio. Então, essa aqui não é para o outro. Essa é para você. E ela diz efetivamente que, olha, isso começa pela responsabilidade pessoal. Esquece do outro nesse momento. Quando eu digo esquece do outro, a responsabilidade não é do outro. Ela é sua.
A responsabilidade por a sua transformação e o fato de você poder embarcar nesse trem é sua. De mais ninguém. Não tenta carregar todo mundo agora. Tente se carregar. Tente fazer com que você tenha a possibilidade de entrar nesse trem. Que você compreenda o movimento que está acontecendo, o momento que nós estamos vivendo e se prepare por tudo que vem pela frente. É só isso. Em vez de a gente dizer, não, mas minha vizinha... Mas... o chamado vai chegar para cada um de nós. Né? A gente, óbvio, por amor ou não, ou por conveniência, a gente tenta arrebatar a turma que está em volta. Então, talvez a forma de arrebatar é compartilhar, dá uma mensagem. Dá uma olhada aí, ó. Faça o seu trabalho. Faça a sua reflexão. É o que a gente vem falando aqui na doutrina há algumas décadas. Mais do que nunca agora, esse negócio é importante. Eu, literalmente, quando eu compartilhei aqui com algumas pessoas do Caritas, primeiro dia que eu ali, porque eu vi, olha só, eu vi a mensagem a primeira vez no TikTok, a mensagem inteira transmitida. E aí fui procurar, né? E aí imprimi o negócio, deitei para ler e não dormi uma noite inteira. Eu falei, caramba, a bomba está na minha mão. E aí quando eu compartilhei aqui com o Luiz, Marcelo, Ardélio, Edna, né, André, o Luiz na hora falou assim, não precisamos falar disso. Não precisamos falar, uma sexta-feira não precisamos falar disso. Então, eu não estou aqui dizendo, olha, agora vocês têm que virar devotos, sei lá do quê. Mas é difícil você não imaginar que agora, mais do que nunca, tudo aquilo que a gente falou, ele fala, como é que eu me porto no caminho de evolução, da minha evolução, que ela depende só de você, como é que agora eu faço? É isso que a gente vem falando. Aí, se você pegar o Evangelho, ou qualquer obra que trate dos temas que o Evangelho trata, vê que ali está tudo que a gente precisa entender. Então, não mudou o que eu preciso aprender e rever. Talvez esse venha como um senso de urgência, que realmente, como ele disse aqui na página anterior, o progresso é inevitável. E aí, como a gente já falou aqui sobre a força do pensamento, como é que eu devo controlar aquilo que, né, realmente vem muitas vezes dentro da minha evolução. Ela diz, olha, essa é uma forma de começar. Controlar efetivamente os teus pensamentos. Como você encara os seus desafios pessoais. Como você luta contra você mesmo. E quando alguns trechos da mensagem, vocês vão ver que, pelo menos para mim, isso teve uma ressonância enorme. O meu comportamento no caos, ele muitas vezes, ou quase 99% das vezes, ele é de contribuição do caos. E é exatamente para se for a contribuição do caos, dificilmente você vai conseguir entender como é que você caminha para cima, né? Eu acho que essa é a ideia. Então, por isso a visão de que você tem que se olhar agora mais do que nunca, né? E a preocupação agora é como é que eu olho para mim e começo a mostrar para as pessoas que estão em volta, mas não, né, gritando no meio da praça, mas literalmente com o meu comportamento, a forma como eu encaro o dia a dia, o mundo, como é que eu contagio todo mundo que está ali, para que eles percebam, poxa, tem alguma coisa acontecendo ali, dá uma mesma dica aí, como é que aí sim você vai entender que, até ela coloca em alguns momentos que o bem, ele contagia mais do que qualquer outra coisa no mundo, porque ele atrai muita coisa, muito mais do que o mal. Mas não é a visão que a gente tem hoje, né? Por isso esse choque enorme que a gente precisa viver, né? Eu vou agora, eu sei que vai ser um pouco maçante, porque é uma mensagem relativamente longa, mas, de novo, eu acho que ela merece. Eu vou ler a mensagem com vocês, vou colocar aqui lá na tela, até para o pessoal de casa também poder acompanhar. Qualquer um consegue ter acesso. Ela está no Google, você coloca a Grande Transição, que é o nome... deixa eu diminuir aqui, que eu acho que... Ela chama Grande Transição. Não sei se todos conseguem ver, mas... Pode pôr no modo exibido, aqui, sim. Tem a opção de tirar toda essa barra de ferramentas e colocar o texto. Aí, ó, modo leitura.
Espero que todos estejam vendo em casa. Então, vou só sentar aqui 2 minutos e ler com vocês, que talvez fique mais fácil, né? Então, vamos lá. Opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. O planeta sofrido experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosférica, ajustando as suas diversas camadas tectônicas, acho que aqui comeu, quanto na sua constituição moral. Isso porque os espíritos que o habitam, ainda caminhando em faixas de inferioridade, estão sendo substituídos por outros mais elevados. Deixa eu diminuir. É mesmo. O que é a coisa? Vai cortar aqui. Acho que está cortado, né? Não, se você baixar ali a porcentagem. Ups. Aí, assim tá bom. Tá? Mas eu acho que cortou. Mas está cortado de qualquer jeito. Vou voltar para o modo normal. É que ele tá vendo? Eu vou puxar ele um pouco para cá. Não sei porque... Tudo bem, eu acho que eu lembro. Volta na exibição normal. Sem exibição, né? Onde é que é? Aqui. Espero que isso funcione. Pode até dar um pouco de zoom. Vai caber tudo. Já deixa vai ficar maior. Pode. Isso porque os espíritos que o habitam, ainda caminhando em faixas de inferioridade, estão sendo substituídos por outros mais elevados, que o impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma era nova de paz e felicidade. Deixa eu mexer aqui, para isso ficar mais fácil. Os espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e vileza, estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências dos seus atos desprezíveis, assim renovando-se e predispondo-se ao retorno planetário, quando recuperados e decididos ao cumprimento das leis de amor. Por outro lado, aqueles que permaneceram nas regiões inferiores estão sendo trazidos à reencarnação, de modo a desfrutarem da oportunidade de trabalho e de aprendizado, modificando os hábitos infelizes a que se tem submetido, podendo avançar sob a governança de Deus. Caso se oponham às exigências da evolução, também sofrerão um tipo de expurgo temporário para regiões primárias entre as raças atrasadas, tendo o ensejo de serem úteis e de sofrer os efeitos danosos da sua rebeldia. Concomitantemente, espíritos nobres que conseguiram superar os impedimentos que os retinham na retaguarda chegarão, a fim de promoverem o bem e alargarem os horizontes da felicidade humana, trabalhando infatigavelmente na reconstrução da sociedade, então fiel aos desígnios divinos. Da mesma forma, missionários do amor e da caridade, procedentes de outras esferas, revestirão da indumentária carnal para tornar essa fase de luta iluminativa mais amena, proporcionando condições dignificantes que estimulem o avanço e a felicidade. Não serão apenas os cataclismos físicos que sacudirão o planeta, como resultado da lei de destruição, geradora desses fenômenos, como ocorre com o outono que derruba a folhagem das árvores, a fim de que possam enfrentar a invernia rigorosa, renascendo exuberantes com a chegada da primavera, mas também os de natureza moral, social e humana, que assinalarão os dias tormentosos que já se vivem. Os combates apresentam-se individuais e coletivos, ameaçando de destruição a vida com hecatombes inimagináveis. A loucura, decorrente do materialismo dos indivíduos,
atira-os nos abismos da violência e da sensatez, ampliando o campo de desespero que se alarga em todas as direções. Esfacelam-se os lares, desorganizam-se os relacionamentos afetivos, desestruturam-se as instituições, as oficinas de trabalho convertem-se em áreas de competição desleal, as ruas do mundo transformam-se em campos de lutas perversas, levando de roldão os sentimentos de solidariedade, de respeito, de amor e de caridade. A turbulência vence a paz, o conflito domina o amor, a luta desigual substitui a fraternidade. Mas essas ocorrências são apenas o começo da grande transição. A fatalidade da existência humana é a conquista do amor, que proporciona plenitude. Há em toda parte uma destinação inevitável, que expressa a ordem universal e a presença de uma consciência cósmica atuante. A rebeldia que predomina no comportamento humano elegeu a violência como instrumento para conseguir o prazer, que lhe não chega de maneira espontânea, gerando lamentáveis consequências que se avolumam em desaires contínuos. É inevitável a colheita da sementeira por aqueles que a fez, tornando-se rico de grãos abençoados ou de espículo venenosos. Como as leis da vida não podem ser derrogadas, toda objeção que lhes faz converte-se em aflição, impedindo a conquista do bem-estar. Da mesma forma, como o progresso é inevitável, o que não seja conquistado através do dever, ser-lo-á pelos impositivos estruturais de que ele se constitui. A melhor maneira, portanto, de compartilhar conscientemente da grande transição é através da consciência de responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. Nenhuma conquista exterior será lograda se não proceder das paisagens íntimas, nas quais estão instalados os hábitos. Esses, de natureza perniciosa, devem ser substituídos por aqueles que são saudáveis, portanto, propiciatórios de bem-estar e de harmonia emocional. Na mente está a chave para que seja operada a grande mudança. Quando se tem domínio sobre ela, os pensamentos podem ser canalizados em sentido edificante, dando lugar a palavras corretas e atos dignos. O indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vêm operando no planeta. Não é necessário que o turbilhão dos sofrimentos gerais o sensibilize, a fim de que possa contribuir eficazmente com os espíritos que operam em favor da grande transição. Dispondo das ferramentas morais do enobrecimento, torna-se cooperador eficiente, em razão de trabalhar junto ao seu próximo pela mudança de convicção em torno dos objetivos existenciais, ao tempo em que se transforma num exemplo de alegria e de felicidade para todos. O bem fascina todos aqueles que o observam e atrai quantos se encontram distantes da sua ação, o mesmo ocorrendo com a alegria e a saúde. São eles que proporcionam o maior contágio de que se tem notícia, e não as manifestações aberrantes e afligentes que parecem arrastar as multidões. Como escasseiam os exemplos de júbilo, multiplicam-se os de desespero, logo ultrapassados pelos programas de sensibilização emocional para a plenitude. A grande transição prossegue, e porque se faz necessária, a única alternativa é examinar-lhe a maneira de como se apresenta e cooperar para que as sombras que se adensam no mundo sejam diminuídas pelo sol da imortalidade. Nenhum receio deve ser cultivado, porque mesmo que ocorra a morte, esse fenômeno natural é veículo da vida
que se manifestará em outra dimensão. A vida sempre responde conforme as indagações morais que lhe são dirigidas. As aguardadas mudanças que se vêm operando trazem uma ainda não valorizada contribuição, que é a erradicação do sofrimento das paisagens espirituais da Terra. Enquanto viceja o mal no mundo, o ser humano torna-se vítima preferida, em face do egoísmo em que se torcega apenas por eleição espiritual. A dor momentânea que o fere convida-o por outro lado, a observância das necessidades de seguir a correnteza do amor no rumo do oceano da paz. Logo passado o período de aflição, chegará o da harmonia. Até lá, que todos os investimentos sejam de bondade e de ternura, de abnegação e de restrita confiança em Deus. Mensagem psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco no dia 30 de julho de 2006, no Rio de Janeiro, e publicada na Presença Espírita logo depois. É isso. Deixa eu... E, de novo, para aqueles que quiserem ter a mensagem, é só irem ao Google, que ela está ali para todos verem. Mas era isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês hoje.